Oi, eu sou a Aline e esse aqui é o vídeo 5 da nossa série de vídeos da Revolução. Se você é novo por aqui, nós já temos 4 vídeos anteriores a esse, em que eu discuto esses acontecimentos tão importantes que começaram a se desenvolver na Rússia, no Império Russo, no final do século XIX e início do século XX. Nós estamos aqui, então, nos anos 1904. Eu deixei vocês no vídeo 4 com todos esses eventos envolvendo o Congresso, o Grande Congresso Nacional dos Zemstvos. Já falei para vocês também no vídeo 4 sobre o peso que os membros liberais desse partido tiveram em várias decisões e na elaboração da pauta que ia ser então entregue ao Mirsky. Assim, o Richard Pipes coloca as coisas pra gente no seguinte sentido. Era a primeira vez na história da Rússia moderna que um corpo, um grupo, reunido sob a aparência de uma consulta privada, emitia resoluções a favor de uma constituição e de um parlamento, ainda que estas palavras tabu não fossem proferidas. Então, esse é o grande resumo que o Richard Pipes dá para nós a respeito do objetivo que os governantes dos Zemstvos eles tinham ao organizar esse congresso. Nas semanas seguintes, então, essa grande união liberal, essa união pela liberação, que tinha começado com os governantes dos Zemstvos, elas vão então passar a usar o mesmo texto de outras instituições públicas e privadas que já tinham discutido a questão do sistema político na Rússia e os problemas que isso gerava para todos os setores. Várias associações de empresas, de indústrias participaram e, é claro, os estudantes vão voltar à cena. Então, vários estudantes participaram desse congresso. E para completar, essa união de liberação formada por esses membros liberais, ela acabou patrocinando, tinham muito dinheiro, uma série de banquetes que se espalharam pela Rússia. Esses banquetes na Rússia, eles imitavam os banquetes das revoluções burguesas de 1848. Era um banquete no estilo francês, os russos adoravam imitar os franceses. Então, vocês podem ver nos romances russos como a língua francesa ela é tida como uma língua nobre da aristocracia, da nobreza. Então, era chique falar francês. E era chique, no meio das conversas, você começar a colocar palavras em francês ou se dirigir a alguém em francês. Então, mais uma vez, esse modelo dos banquetes foi imitado, foi importado da França. E isso vai começar a chamar a atenção dos ministros do Nicolau II. O primeiro desses banquetes foi extremamente marcante porque ele comemorava os 40 anos da grande reforma que aconteceu na Rússia, implementada pelo Alexander II, esse czar liberal. Então, essas reformas que instituíram essas assembleias de província, esses Zemstvos, essa reforma, ela datava de 1864 e aqui nós estamos em 1904. Então, havia um outro motivo para comemorar. Os governantes, os liberais, achavam que tudo ia, enfim, na onda do que realmente tinha que acontecer na história da Rússia. Os 40 anos dessa reforma, celebrados com mais reformas e, sobretudo, políticas que eles contavam que fossem aceitas, então, a partir dessas petições que eles enviariam. E o interessante é que esse texto utilizado, que vai acabar se tornando uma grande petição encaminhada através do reitor da Universidade de São Petersburgo, esse texto ele vai ter a participação de vários escritores, representantes da inteligência russa e vários membros desses grupos intelectuais de esquerda. Eles antes que achavam que esse tipo de petição e comemoração era um assunto extremamente burguês, eles vão ficar interessados na repercussão que isso está tomando na Rússia naquele momento. Eles vão se aproveitar, esses membros, esses intelectuais radicais de esquerda, eles vão se aproveitar dessa situação, dessa repercussão, dessa força da União de Liberação e vão então começar a radicalizar essas exigências, essas medidas que estavam nesse texto. Então vão se realizar 47 banquetes. 36 desses banquetes vão celebrar e exigir mudanças já conquistadas e mudanças por vir na situação da autonomia dessas assembleias. Agora, o restante, esses 9 outros banquetes, eles vão então ser especificamente ligados à discussão
do tema da Constituição e do Parlamento, da liberdade política, de um sistema político mais livre e menos dominador. Quando Mirsky soube do que estava sendo discutido nos banquetes, ele mandou emitir circulares secretas pedindo para que esses banquetes fossem suspensos, porque ele morria de medo de que tudo isso chegasse aos ouvidos do czar. Vamos lembrar que boa parte dos banquetes estava acontecendo em São Petersburgo, ali do ladinho da cidade do czar. No final desse grande congresso, fechado com chave de ouro pelos grandes banquetes da moda francesa, o príncipe Trubetskoy, que também era um membro da elite, um membro liberal, ele era o reitor da Universidade de Moscou e ele entregou para o Mirsky o quê? Ele entregou essa petição, esse texto. Esse texto que sangrava de desejo de parlamento, uma constituição, uma voz para os liberais dentro da autocracia. E essa voz iria então quebrar essa barreira, essa distância que existia entre o sistema político e as outras classes, os outros setores da Rússia. E o que o Mirsky fez? O Mirsky, é claro, passou a bomba para outra pessoa. Como ele não podia apresentar essa petição ao czar, porque seria uma afronta terrível, o que ele fez? Ele pediu para o funcionário dele, aquele Kristianovsky, que já tinha resolvido outras coisas para ele no mesmo ano, ele pediu para que ele e o Lopugin, o chefe do departamento de polícia de Moscou, eles fizessem o quê? Eles fizessem edições nessa petição. A ideia era que tudo que remetesse à Assembleia Constituinte, tudo que remetesse a parlamento, liberdade política, tudo isso fosse extraído e apenas fossem mantidos as exigências que diziam respeito aos Zemstvos, a esses problemas locais, problemas específicos. E eles conseguiram, então, editar essa proposta de reforma de modo que pudesse ser apresentada ao Nicolau II. O interessante é que esses caras eram muito inteligentes, porque eles conseguiram estabelecer um discurso, uma linha de argumentação em que essas exigências por uma Constituição e por um parlamento, elas não eram exatamente uma novidade. Elas diziam respeito a outros momentos da história política do Império Russo. Essas mudanças, então, seriam, na verdade, o restabelecimento de normas, de tradições muito antigas. Elas lembravam ao Nicolau II toda a sedução de história de vida do seu avô. Lembravam, então, as reformas que ele fez em 64, lembravam a abolição da servidão e também introduziam a questão do interesse público. A questão de que o povo, os liberais principalmente, eles não contavam com as massas, mas eles estavam interessados numa participação no governo. Como é que esse interesse desses governantes pelo poder, pelo sistema político, podia então ajudar o governo a melhorar? Eles achavam que essa abertura política seria importante para o progresso da Rússia. E eles achavam que essa autocracia feudal em que a Rússia estava em pleno século XX era completamente incompatível com o lado econômico, de industrialização, de capitalização das indústrias e dos produtos russos. Eles queriam então que houvesse uma separação do imperador e do Estado, que o Estado, que a propriedade do Estado, ela fosse independente da propriedade do imperador. Eles queriam então uma separação. O país, ele não pertenceria mais ao imperador. Ele não seria proprietário do país, mas a Rússia, ela seria propriedade de um Estado que estaria dissociado da figura do monarca. Essa petição ainda incluía a ideia de que o czar, ele continuaria sendo a fonte de todo o poder e a fonte exclusiva de elaboração das leis. E esse órgão representativo, que participaria do governo revelando essa abertura para o interesse público na Rússia, ele seria, então, um órgão limitado a uma função de consulta. Então, eles queriam um Estado moderno, eles não queriam mais uma autocracia em que os bens da Rússia eram, na verdade, os bens do Nicolau II. E eles queriam também uma importante separação entre a Igreja e o Estado, porque isso realmente era muito importante. Essa questão da religião ortodoxa russa, esse peso, essa mística, essa simbologia da religião já estava indo longe demais para os liberais. Então, por isso que ele achava importante que houvesse essa separação
A igreja também tinha muito dinheiro, apesar da Catarina, lá no reinado dela, ter dado uma apaziguada, uma segurada no Santo Sino, nesse corpo religioso da ortodoxia russa, a igreja ainda era muito poderosa. Em dezembro desse mesmo ano, 1904, imaginem vocês quanta coisa aconteceu nesses últimos meses do ano. Essa petição, então, foi discutida pelos ministros e pelo Nicolau II numa reunião, e todos esses requisitos, todas essas propostas foram discutidas, mas o pessoal encrencou justamente com essa aprovação de um corpo de funcionários, um corpo que tivesse então essa função de consulta. Isso soava muito esquisito para o Nicolau II e, sobretudo, para os ministros mais conservadores. A ideia de ter uma eleição, de que haveria então um grupo formado por eleição e não por uma designação do czar, era alguma coisa muito esquisita, que incomodava muito toda essa relação que o czar tinha com a Rússia. Essa relação de herdar um país, de ser pai, de ser dono e protetor de um país, era muito esquisito incluir a ideia de um grupo que seria eleito nesse sistema de pensamento que unia o império com o czar. Entrava uma questão religiosa, uma questão de tradição histórica, uma questão política muito maior do que aquilo que a gente podia imaginar. Então, por isso, esses banquetes e essas petições geradas com o grande congresso dos Zemstvos, por isso que tudo isso é tão importante para a gente entender esse grande acontecimento que foi o Domingo Sangrento. O Mirski estava nessa reunião do czar com os ministros e ele achou que aceitar esse conselho, aceitar a criação desse corpo de consulta, seria muito bom, porque isso garantiria a tranquilidade interna do país. E a Rússia ainda estava tendo esses problemas sérios lá em Port Arthur, problemas nessa guerra com o Japão, a guerra não tinha acabado ainda. Ele achava que essa aprovação, então, seria muito melhor do que essa ação repressora da polícia. Ele achava que era importante dar um certo poder para esse corpo de funcionários dos Zemstvos. A maioria dos ministros, liberais também, se posicionaram a favor do Mirski. Mas o grande adversário era uma figura extremamente interessante, extremamente curiosa. Era o Konstantin Pobedonostsev. Ele tinha sido o tutor do Nicolau II, que tinha ensinado muita coisa para ele. Ele era o procurador do Santo Sínodo, então ele intermediava essa relação da Igreja e do Estado. E ele tinha um peso muito importante na vida do Nicolau II, mas também ele desempenhou um papel muito importante no governo do Alexandre III. Depois que o pai dele foi assassinado nesse atentado terrorista, ele então ajudou Alexandre III a radicalizar e a fechar essa abertura que o Alexandre II tinha dado para a sociedade, para o Império Russo. Então é importante a gente lembrar como essa figura do Pobedonostsev era importante e pesava na decisão do Nicolau II. Apesar desse seu ex-tutor ter tido uma posição contrária, o Nicolau acabou encerrando a reunião, aprovando todas as medidas, inclusive a da constituição desse corpo consultivo. E todos os ministros, liberais e conservadores, deixaram aquela reunião em dezembro de 1904, naquele dia, acreditando que aquele era um momento histórico na Rússia. Aquele acontecimento, aquele dia, aquela aprovação marcava uma mudança profunda no sistema político. O Witt, que era um dos ministros presentes ali naquela reunião, ele então era o responsável por organizar todas as decisões e transformá-las em lei. Então ele queria que o czar assinasse um documento para legalizar todas aquelas medidas aprovadas por ele mesmo naquele dia. Enquanto ele estava relendo, ele conversou com o Witt, que também era um sujeito mais conservador. Ele conversou com o tio dele, com o Duque Sergei, o Grão-Duque, o tio dele que era o governador de Moscou. E era um cara também extremamente conservador. E o que aconteceu é que o Nicolau deu para trás. O Nicolau voltou atrás, ele recuou e ele disse a seguinte frase para o Duque, para o tio dele e para o Witt: "Jamais aprovarei, sob nenhuma circunstância, uma forma representativa de governo, porque a considero prejudicial para o povo, cujo cuidado me foi confiado por Deus." Então, essa frase mostra também essa complicada relação que os monarcas, que os czares tinham
com o país, com o povo, com o império. Era uma responsabilidade que estava ligada a uma questão religiosa, da função que eles exerceriam no mundo como czares. Então era muito difícil abdicar disso. E isso vinha de uma tradição muito antiga que se abateu sobre o Nicolau II e ele precisou aceitar. Tanto que ele disse algumas vezes, por que o povo está sempre tão descontente? Por que é tão difícil para eles aceitar a forma de vida que eles têm? Eu tenho que aceitar a minha forma de vida. Eu tenho que aceitar essa autocracia que eu herdei. Se dependesse de mim, eu deixaria tudo para trás. Um governo liberal seria muito mais simples para mim. Mas a questão não se trata do meu desejo pessoal, mas se trata da função que eu recebi e que eu assumi com responsabilidade diante de Deus para cuidar do povo russo. Então, ele acha que o império é um fardo que ele tem que aceitar, porque afinal ele foi escolhido por Deus para assumir esse lugar. Então o povo tinha que aceitar o lugar dele, tinha que aceitar essa posição em que se encontrava. Então para ele era muito esquisito receber essas notícias de rebeliões, de descontentamento. Ele não entendia por que as pessoas simplesmente não aceitavam o destino que tiveram. O Mirsky, quando soube da decisão do Nicolau, ele ficou muito desanimado, muito chateado. Ele sabia que essa recuada ela ia acabar invalidando todo esse grande congresso nacional que os governantes dos Zemstvos organizaram, e isso seria um grande problema. Ele ficou tão desanimado que ele quis renunciar naquele mesmo dia. Mas o Nicolau disse que ele tinha que ficar, que era importante que ele ficasse no cargo que tinha sido dado a ele, que era importante ele continuar ali. Ainda em 1904, o governo publicou então uma lista de mudanças, de reformas que seriam feitas na Rússia para o bem do campesinato, dos setores industriais. Haveria uma suavização da ação da polícia, mais tolerância religiosa. Vamos lembrar que os pogroms eles constituíam uma situação que incomodava demais. Muitos dos judeus que viviam em determinadas regiões na Rússia, sobretudo em Kishinev, eles vão ser seduzidos pelos partidos socialistas revolucionários. Porque o Nicolau ele tinha no comando uma série de ministros que tinham uma atitude antissemita. Então o Plev, que vai ser assassinado, foi um deles. Então essa situação do antissemitismo que crescia na Rússia, ela vai ser muito importante para a gente entender como isso acabou transferindo a juventude judaica ou para fora da Rússia ou então para dentro das fileiras dos bolcheviques. Então esse é um elemento que o Pipes vai trabalhar mais adiante, é uma informação a mais na nossa história, mas é muito importante para a gente compreender a situação dos judeus no Império Russo, a situação que era muito difícil. Oscilava entre antissemitismo e indiferença total, e era realmente muito difícil viver. Essa lei então prometia tolerância religiosa, prometia uma série de coisas que eram importantes e eram necessárias e constavam nessa petição encaminhada ao Mirsky, mas o fato é que nenhuma mudança no sistema político constava nessa lista de reformas. E isso deixou o pessoal dos Zemstvos furioso. Todos achavam que era muito importante haver reformas políticas. Parecia que toda a grande questão, toda a grande crise na Rússia era muito mais política do que econômica. Eles queriam, de todo modo, reforma política. E eram os liberais. Vamos lembrar que a inteligência, esses intelectuais radicais de esquerda, eles apoiaram e radicalizaram alguma coisa que partiu do movimento liberal. Então os liberais eles têm uma participação muito importante nessa abertura que houve na Rússia para a chegada do Lenin e dos bolcheviques. E aí a gente se pergunta, será que eles sabiam que essa confusão toda ia acontecer? Porque eles estavam se metendo num grande problema do qual eles não escapariam, porque esses intelectuais da nobreza, da aristocracia, da elite russa, eles iriam perder os bens, as casas, tudo. Eles iriam ter que fugir da Rússia. Esse é um elemento muito legal que é discutido também num livro que se chama Um Cavaleiro em Moscou, que fala da vida do Conde Rostov.
Eu fiz um vídeo sobre esse livro, do qual eu gostei muito. Já tem um vídeo aqui no canal, vou colocar o link aqui em cima para vocês assistirem. Então ele discute o que aconteceu com um conde Rostov que tinha essa atitude liberal e que tinha escrito inclusive um poema convocando as pessoas a fazerem alguma coisa. Onde está agora? Onde está essa ação revolucionária? Onde está essa ação necessária, tão importante para a mudança do sistema político na Rússia? Então, esses liberais que queriam tanto um parlamento, eles vão se ferrar. Realmente não vai sobrar nada. E agora nós vamos, então, entender um pouquinho de como as massas vão chegar nessa situação. Porque até então, esse grande ímpeto revolucionário, ele estava nesses partidos de esquerda, ele estava na mente dos governantes dos Zemstvos, desses liberais, na constituição dessa União de Liberação, mas ele vai atingir as massas. E as massas, eu digo, os operários, a população do campo e a população mais pobre das cidades, elas vão então entrar nessa história como um grupo de manobra. Elas vão servir com a força física, com o sacrifício, com tantas mortes que aconteceram e vão acontecer, elas vão servir então como uma espécie de rebanho. Elas vão se agregar em nome de uma ideologia que elas desconhecem. E por isso então a gente vai avançar nessa história um pouquinho ainda antes de começar a discutir o Domingo Sangrento. A gente vai então ficar no vídeo de hoje com essa ideia super importante de que tudo, do ponto de vista ideológico, começou com os liberais que eram de esquerda no Império Russo. E como esses liberais, eles vão se ferrar com essa abertura, com esse parlamento que eles tanto queriam. Não quero defender o que antes podia ser esse regime autocrático, mas essa mudança tão desejada e essa entrada dos partidos socialistas revolucionários nessa União de Liberação, como essa entrada trouxe uma radicalização que iria derrubar tudo. Porque esses liberais, eles ou não sabiam ou não queriam acreditar que esses partidos, esses radicais, eles queriam, na verdade, destruir a Rússia. Eles queriam acabar com tudo o que tinha sido feito até então. Eles queriam virar a Rússia de cabeça para baixo. E é isso então que a gente vai começar a ver aqui.